Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. É com muita alegria que a gente vai conduzir o estudo, as reflexões do Livro dos Espíritos na parte segunda, no mundo dos espíritos, ou da vida espírita, conforme as traduções. Hoje nós estamos no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A volta do espírito, está lá no mundo espiritual, para a vida corporal, para a matéria. E o tema específico é sobre o prelúdio da volta. Então, vamos começar aqui sobre essa palavra diferente, né? Que a gente já ouviu falar, mas a gente, às vezes, não sabe direitinho o conceito dela. Então, vamos lá. Vamos lá no Wikipédia para ver o que é o significado da palavra prelúdio. É o que vem antes, é uma introdução, é um artifício usado em histórias para contar algo relevante que se passou antes. Então, tem uma história, mas tem algo importante que passou antes da história, então, esse pedacinho que se conta antes chama prelúdio. Gênero musical de obras introdutórias de outras obras maiores, presente em óperas, em balé. Muito bem. E o tema é prelúdio da volta. Da volta o quê? Do espírito voltando para a matéria. Olha só, que coisa importante é essa que vamos tratar aqui. Está voltando, então o assunto, sabe o que é? Nós estamos falando de nascimento. Chegou a hora do espírito voltar para a matéria, chegou a hora dele voltar para a terra, chegou a hora de nascer, ou seja, a hora de reencarnar. O espírito, para dar continuidade ao seu processo evolutivo, ao seu progresso, ele precisa estar em contato com a matéria. E entrar em contato, ele promove ou executa os propósitos que aqui veio fazer. Para isso, ele toma de um instrumento. E que instrumento é esse? Ele toma de instrumento um corpo material. Ele pode escolher esse corpo que ele vai encarnar, ou esse corpo pode ser dado a ele, imposto a ele, como uma forma de expiação. De uma forma ou de outra, não importa. O espírito, para encarnar, precisa estar dentro, ou estar como seu instrumento de trabalho, um corpo material. Então, para isso é necessário nascer e nascer de novo para continuar sua jornada evolutiva. Muito bem. O corpo é a morada do espírito, é o seu instrumento, já falamos. E instrumento adequado para esta evolução. Muito bem. Seja esse corpo muito formoso, ou seja um corpo muito castigado. Não importa. Instrumento necessário. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quem tem medo de morrer? Quem tem medo de desencarnar? Penso que muitas pessoas, né? E por que tem esse medo? Que tipo de dificuldade, apreensão que dá esse receio de desencarnar? Alguns podem dizer assim, é porque eu não sei o que eu vou encontrar do lado de lá. Ora, a doutrina espírita nos diz muita coisa, o que a gente encontra do lado de lá, no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Pois bem. Outro questionamento, será que o que eu fiz aqui, o que eu plantei, o que eu colhi, vai me dar instrumentos, elementos para ter uma boa receptividade no mundo espiritual? Se tem dúvidas das ações que fez, repensar, dá tempo. E vou trazer uma notícia que talvez vocês já saibam. Sabiam que o espírito, ao reencarnar, ele também tem os seus receios, tem medos? São todos? Não, na maioria. Mais ou menos quem está no estágio evolutivo parecido com o nosso. Então, para nascer, tem medo, tem um receio. Olha isso! Que coisa! Quando vem uma mulher grávida e o Cefá que trabalha com as gestantes, olha o carinho que é envolvido nessas gestantes. As crianças que nascem, um programa belíssimo de apoio, de amparo e de acolhimento dessas crianças e dessas mulheres maravilhosas. Então, é uma alegria para nós. E o espírito fica receoso de encarnar? Vamos saber por quê? Na hora da reencarnação, o espírito passa por algumas expectativas.
Kardec fez essa pergunta para os espíritos. E fala o seguinte: os espíritos responderam: na verdade, é como um viajante que embarca uma travessia perigosa. Ele não sabe se vai encontrar a morte ou não nas ondas que ele vai enfrentar. Veja, é uma viagem, ele sabe que vai se passar por ele, porque tem uma certa consciência. E aí ele não tem medo se ele vai conseguir vencer aquela jornada ou não. Daí o medo. Quantos maiores seus recursos espirituais, mais complexo é o mapa de trabalho que deve ser obedecido pelo espírito. Quem traz essas palavras foi o espírito Clarencio na obra Entre a Terra e o Céu, quando ele explicava para André Luiz e Hilário. Então, veja bem, quanto maiores os recursos, mais complexo é o mapa de trabalho, os projetos que tem que desenvolver aqui na Terra. Ou seja, quais foram os projetos que a gente está envolvido, a gente se propôs no mundo espiritual. Vem aqui agora uma frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Temos bastante informação e compreensão das lições de amor de Jesus, das perguntas que Kardec fez e os espíritos responderam, e complementando esse conhecimento, temos toda a obra de André Luiz e toda a doutrina espírita maravilhosa. O que nos falta é compreender. Compreendemos 100%? Não, porque 100% no estágio que estamos a gente não consegue. Mas o pouco que já compreendemos, podemos fazer muita coisa e transformar. Para trazer um exemplo bem de perto para nós, sobre essa ansiedade que o espírito sente no momento de reencarnar, vamos trazer aqui a história de Dona Laura, está relatado lá no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Então, André Luiz chegou ao mundo espiritual, nas condições de muito sofrimento, mas de toda sorte, quando ele foi acolhido lá no hospital, ele foi também acolhido por Dona Laura. Dona Laura é mãe de Lísias, que se tornou um grande amigo de André Luiz, lá na colônia Nosso Lar, numa cidade espiritual, chamada Nosso Lar, como nós todos, a maioria de nós, conhece. Então, Dona Laura já estava no momento dela reencarnar. Nesse dia que nós vamos tratar aqui, ela recebeu uma ficha do Departamento de Contas, uma ficha de serviço, onde constava que ela tinha milhares e milhares e milhares de horas de serviço a seu favor. Então, tarefa no bem. Então, ela tinha extraordinários créditos espirituais. Nossa, era demais da conta. Trabalhou numa comunidade de mais de 1 milhão de pessoas. Então, crédito espiritual para ela não faltava. Tinha de sobra, bastante. E, sabedora que já estava na hora dela voltar à Terra, a reencarnar, numerosas famílias foram lá visitá-la e de se despedir dela. Uma transfusão de amor, de carinho sincero, de afeto sincero, dando, assim, felicidades para ela. Desejando sorte, não, porque não tem sorte no mundo espiritual, né, gente? Desejando, assim, sucesso na sua empreitada. Para que a gente saiba, o esposo da Dona Laura já estava reencarnado. Já estava encarnado. Eles tinham um propósito de projeto de família e de expiação das faltas do passado. Ele foi na frente, passado alguns anos, seria a vez dela. E chegou esse dia. Ela tinha também os filhos, retornariam mais tarde. Então, foi o esposo, ela iria reencarnar, daí uns anos os filhos seguiriam. E ela tem os filhos como amigos preciosos. No entanto, Dona Laura, apesar desses extraordinários créditos espirituais, ela estava bastante apreensiva, estava bastante receosa. André Luiz reparou nisso. E o ministro Genésio também, que foi lá conversar com ela. E o chefe do departamento de contas também estavam lá. Olha o medo dela. Ela temia que o esquecimento temporário prejudicasse a execução dos seus propósitos. Que esquecimento temporário? Quando a gente reencarna, nós temos a nossa memória apagada, esquecida. Para que a gente não entre em processo de perturbação extrema e a gente não consiga cumprir o que nós nos propusemos. Então, o medo dela é esquecer temporariamente e se esquecer, inclusive, do que ela tinha se proposto. Não, vou encarnar junto com meu esposo, nós vamos vencer tais e tais situações da vida. E ela dizia
ela teve várias feridas, metaforicamente falando, que já estavam cicatrizadas. No entanto, bastaria um leve arranhão, ou seja, um machucadinho, um erro, uma falta, uma escolha equivocada, uma decisão indevida, o orgulho, o momento que o orgulho falasse mais alto, onde ela tivesse uma vaidade extrema, um egoísmo muito feroz, aí bastava este arranhão para que tudo voltasse e seu projeto de reencarnação vitoriosa fosse por água abaixo. No entanto, o ministro Zenésio, que muito a admirava e tinha um afeto sincero por ela, fez uma exortação com ela. Mas, Laura, não dê importância às influências das zonas inferiores, não, Laura. Cuide do pensamento. Você tem tantas horas de serviço, você está impregnada das lições de Jesus, você tem a prática a seu favor, não se preocupe. Só não dê vazão a esses pensamentos negativos, essa aflição que lhe invade. A ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Aqui a gente faz um parênteses, gente. Olha que maravilhoso. A ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Nós estamos inundados dessas luzes de Deus, estamos inundados dessas luzes. Então, nossas paixões são muito inferiores a essas luzes. Ai, não quero essa luz, queremos essa luz nos banhando, iluminando nossa mente, nossos corações, a nossa vida, ao caminho a seguir. Nós, certamente que sim. Muito bem. E ele continua, nutrindo, Laura, os elementos do bem, estes constituirão nossos exércitos de defesa. Vamos ressaltar essa palavra, gente. Exército. Os elementos do bem, pensamento, ação, prática, acabando com esse orgulho, fustigando esse egoísmo, essa vaidade, são nossos exércitos de defesa. Isso é maravilhoso. Ouvindo essas palavras e esse carinho tão sincero recebido do ministro Genésio e de André Luiz, os amigos todos que estavam por lá, ela ficou então animada, ela ficou esperançosa, cultivarei sim a esperança, ficou muito bem, tudo de bom de novo. Confiarei no Senhor e em todos vocês. E foi aquela alegria. Os amigos que foram lá se despedir dela foram embora, não ficaram lá na casa dela, conversando, especulando como seria o retorno dela na Terra, se ela acertaria ou não as questões aqui durante o processo reencarnatório, se ela conseguiria cumprir ou não seus propósitos. Gente, não tem nada disso. No ambiente elevado, onde o amor impera, o propósito no bem é verdadeiro, ele é sincero, não tem especulação. Foram lá, deram um abraço, vibrações de amor e de qualidade para ela, foram embora, ficaram só na casa da dona Laura, o ciclo mais íntimo. E aí o ministro Genésio falou com ela, Laura, eu lhe acompanharei no departamento de reencarnação para o seu processo. Fique tranquila. E nesse intervalo, dona Laura chama André Luiz, fala o seguinte, André Luiz, vem aqui amanhã, aqui nós teremos uma reunião de família, o meu marido estará presente. Então, Luiz, estou presente? Como você está encarnado? Não, faremos uma reunião de família, esteja conosco. Estou chamando só os amigos mais íntimos. Então, veja bem. Dona Laura, que tinha esse cabedal todo de crédito espiritual, quando chegou a hora da reencarnação, chegou a vez dela para cumprir o processo, ela ficou com muito receio. Então, as expectativas do espírito, que sabe que vai encarnar, são as seguintes. O viajante sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se vai naufragar ou se vai ter sucesso. Assim como o espírito conhece o tipo de provações, Dona Laura sabia os dela, mas ela não sabe se sucumbirá. Aí, por isso, o ministro Genésio foi lá e fez aquela injeção de ânimo nela, trazendo-a para a lucidez. Calma, valoriza os instrumentos do bem que você tem, e não as prováveis falhas do espírito imperfeito que somos. Muito interessante observar que, quando a gente falou quem tem medo de morrer, e os espíritos então têm medo de nascer, olha isso. A morte, então, dependendo do ponto de vista, ele pode ser visto também como um renascimento. Vejamos aqui. A morte do corpo. E, infelizmente, temos visto várias acontecendo nos últimos 12 meses, 13 meses, desse nosso Terra, planeta querido.
No entanto, morre o corpo, mas o espírito sai desse mundo material e vai habitar o mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, ele renasce como espírito. Olha que maravilha. Lembrando aqui que é uma figura de linguagem, porque o espírito não morre, certo? Então, ele volta para o mundo espiritual, que é onde lá é a verdadeira vida. Morte do corpo, se transforma, vira matéria, e o espírito volta. Então, para nós, morreu, e para o mundo espiritual, os amigos espirituais estão recebendo de volta esse amigo querido, essa amiga querida. E para o espírito que vai reencarnar, olha isso. Para eles estão saindo do mundo espiritual, é uma espécie de morte, e vindo para a matéria e dá um medo danado. Pode ser uma espécie de morte do espírito, mas o espírito não morre. Mas na verdade também eles vão estar, como estamos todos, numa espécie de prisão. Porque aqui nós tivemos vários delitos ofendendo as leis divinas. Então, nossa vinda, nosso reencarne, nosso nascer de novo é para restabelecer a ordem das coisas nas quais nós fomos causadores ou corresponsáveis, tá? Pelo desequilíbrio dessas leis divinas. Muito bem. E no momento supremo, o espírito sabe ou não sabe que vai acontecer com ele? O espírito sabe que reencarnará. Assim os espíritos responderam para Kardec. Como o homem sabe que vai morrer. Então, chega na hora extrema, o espírito sabe, o homem sabe, chegou minha hora. Pode ser de uma forma que ele esteja lúcido para nós, ou então, já no seu, se tiver inconsciente para nós, mas o espírito é livre, ele vai já saber, chegou a minha hora. E no espírito que vai reencarnar, ele só tem essa consciência absoluta no último momento. Chegou a hora de reencarnar. Olha o caso de Dona Laura. Ela soube, num dia os amigos foram lá se despedir dela, no dia seguinte ela fez um culto no lar, uma reunião familiar, e no segundo dia chegou a hora, o ministro Genésio a acompanhou para o departamento de reencarnação. Nas próximas semanas, vamos estudar, saber como é que vai se dar esse momento que liga o espírito ao corpo, mas não hoje. Hoje nós estamos fazendo o prelúdio. Para entender a parte lá, quando liga o espírito ao corpo, esse é o prelúdio, uma parte importante para a gente compreender como é que é o sentimento, como é que é a sensação do espírito quando vai encarnar. Então, até que a nova existência esteja formada, ou seja, o corpo do bebezinho vai se desenvolvendo, até o momento do nascimento, até este momento, antes do nascimento, o espírito, sim, passa uma perturbação, se apodera dele, ele fica agoniado, fica meio confuso, e é espécie de agonia. E essa agonia, os espíritos falam para Kardec, está no Livro dos Espíritos, que ela é muito maior e mais prolongada do que a agonia do tempo do desencarne, da morte. Olha isso, gente. E a gente tem medo de morrer? Os espíritos têm mais medo de nascer. Olha isso. Então, diante das futuras provas que vai passar, o espírito é tomado com uma ansiedade enorme. Aí trouxemos o exemplo da Dona Laura. E olha que ela tinha, vamos lembrar aqui de novo, milhares e milhares de horas de serviço no bem. Agora, por que tem esse temor todo? Porque as provações que ele passará, o espírito passará, poderão fazê-lo retardar no seu progresso ou poder fazê-lo avançar. Observe que é retardar o progresso e nunca voltar para trás, retrogradar, não. É retardar, dar mais devagar, ou avançar, mas depende disso. Por quê? O que depende ele retardar o progresso dele, sua evolução como espírito imortal, ou avançar nessa evolução? Depende de quê? Depende da maneira que ele houver suportado, bem ou mal. Se ele tiver cumprido aqui as leis divinas, se ele tivesse exemplificado aqui os ensinos de Jesus, se verdadeiramente ele amou e perdoou, se esqueceu as ofensas, se honrou pai e mãe, e aí se dominou o orgulho, fustigou a vaidade e o egoísmo. Tá bom. Então, nesse temor todo, nessa agonia, nessa aflição, o espírito vai reencarnar. Algum amigo espiritual, olha que pergunta interessante, gente. Kardec fez para os espíritos. Algum amigo espiritual acompanha o espírito ao reencarnar? Vamos fazer um paralelo aqui ao nascer. Ao nascer, chegou na hora do nascimento, a mulher sente as dores, corre para o hospital, na maioria das vezes, e lá
a criança nasce. Quem acompanha é o marido, é a mãe dela, é uma irmã, e lá tem toda a equipe médica de enfermeiros, em alguns casos quem faz o parto é o bombeiro, né, a polícia, porque não deu tempo nem de chegar no hospital. Então, ali acompanha ali aquela mãe, porque vai nascer uma criança. No mundo espiritual, vai acompanhar alguém? No caso de Dona Laura, sim, o ministro Genésio a acompanhou. Mas os espíritos falam para Kardec, depende. Vai sim ter um amigo acompanhando, se esse espírito e esses amigos estiverem em esferas onde a afeição reine, onde o afeto sincero ocorra, onde o propósito é o serviço do bem, ajudar os outros cada vez mais e mais. E foi este o caso de Dona Laura, a circunstância de Dona Laura. Muitas vezes, inclusive, este amigo que acompanha o espírito no processo da reencarnação, ele também segue esse espírito durante a vida corpórea. Olha isso! Então, nos acompanha lá no processo da reencarnação, e durante nossa vida aqui, ele vai nos acompanhando, sempre nossos anjos guardiões, nossos mentores amigos, nossos guias. Ministro Genésio falou com a dona Laura, assim, conversando com ela. Laura, não se preocupe, fixe no propósito do bem. Como falou, as misérias humanas, paixões humanas não são nada perto da luz divina. Não são nada. E lembre-se, minha amiga querida, estaremos aqui acompanhando os seus passos. E se em algum momento percebemos que você tomará uma decisão equivocada, estaremos ao seu lado para te inspirar, para retornar ao caminho do bem. Mais ou menos assim as palavras do ministro Gerés, não foram exatamente essas, mas foi esse o sentido. Então, aí ela ficou bem mais tranquila verdadeiramente. Então, esse amigo espiritual, ou esses amigos espirituais, se houver entre eles um afeto sincero e o propósito é se amarem como irmãos, tendo Jesus como nosso guia e modelo e Deus como Pai maior, nos acompanha assim durante toda a nossa vida corpórea. Então, o processo de reencarnação, até ele acontecer, tudo isso antes, esse é o prelúdio, já ocorreu. A escolha do corpo, das provas, esse receio do espírito, se ele vai conseguir cumprir aquela jornada ou não, tudo isso é antes do processo de encarnação, antes do espírito se ligar ao corpo material que está em formação. Então, voltando, esses espíritos amigos nos acompanham na nossa vida. Então, sim, nós não estamos sós. Não estamos sós. Tem os espíritos que nos amam verdadeiramente, com amor puro e sincero, nos insuflando, nos estimulando e torcendo por nós, para que a gente continue a nossa caminhada, a nossa jornada no caminho do bem. Às vezes, nós vemos esses amigos em nossos sonhos. Kardec perguntou isso para os espíritos. Às vezes o vemos. No entanto, esses amigos espirituais que a gente sonha com eles, muitas vezes vêm com umas feições que nós, na vida atual, na existência atual, a gente não reconhece. Então, tem umas aparências desconhecidas. Por que isso acontece, gente? Por que será? Cada um pode fazer um reflexo, assim, uma reflexão. Que já sonhou com uma situação no sonho, que tinha uma relação de certa. Conhecia o outro espírito, a outra pessoa que estava lá no sonho, ou ajudando, a gente estava ajudando, trocando uma ideia, ou estava fazendo uma viagem no sonho, porque sonho é tão. As imagens são tão simbólicas, às vezes, ou distorcidas, né? Enfim. Ou até brigas mesmo, ameaças, assim, quando a gente acorda, gente do céu, tinha um sonho esquisito, pesado, e eu nem conhecia a pessoa, mas o sentimento era esse. Ou, não, eu tive um sonho assim, um papo bacana, com várias pessoas reunidas, seja numa casa, num lar, numa viagem, e no sonho eu conhecia, mas eu aqui não conheço ninguém. Por quê? Porque a gente esquece mesmo, esquece. É para esquecer, muitas das vezes. Então, só que os espíritos amigos estão conosco, nos ajudando, nos intuindo para a gente não errar. Agora, se tomamos decisões equivocadas, por quaisquer motivos, eles vão nos abandonar? Não. A não ser que a gente não queira qualquer tipo de presença benéfica do nosso lado. Aí eles se afastam mesmo. A decisão é nossa, livre-arbítrio de cada um, né? Muito bem. Então, isso posto, vem cá. O que devemos fazer para que a gente tenha uma reencarnação proveitosa? Olha a dúvida. Estava com receio de encarnar. E agora ficamos mais calmos, não vai estar sozinho. Então, o que eu preciso fazer para tornar essa encarnação proveitosa? O que vocês acham?
Jesus trouxe para nós. E a gente precisa lembrar isso o tempo inteiro. Trouxe dois, mostrou-nos dois grandes mandamentos. Falou que eram os dois mais importantes. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Gente, olha que maravilha isso. Amar a Deus com o coração, com a alma, com o espírito. E quanto mais a gente louva e ama a Deus, compreende a sua maravilha, a perfeição das suas leis e dos mundos, maior é o nosso amor, porque o nosso entendimento aumenta ainda mais. Jesus disse que esse é o primeiro mandamento. Aí ele trouxe um outro. E ele falou que é igual ao primeiro, e tão importante quanto o primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Palavras de Jesus registradas por Mateus, no capítulo 22 do Novo Testamento. Senhor, que maravilha. Então, como eu amo o meu irmão como a mim mesmo, olha, eu preciso de perdão, perdoa seu irmão, a gente também precisa. Vamos honrar o pai e a mãe, vamos relevar, vamos amar. Ah, Jesus fala assim também, quer ser perfeito? Ame os seus inimigos. Perdoa quem te ofende. Olha que maravilha. E mais que tudo, os Espíritos nos falam. Paulo, o apóstolo, também nos trouxe. Fora da caridade, não há salvação. Fazendo a caridade, nós estamos amando o próximo com a nós mesmos, estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Ficamos em paz, meus queridos irmãos e irmãs. Fiquemos com essas reflexões de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos.